Opa, vamos aqui para mais um exercício. Uma videoaula, o que é que eu tenho? Era o valor do limite para esta função que é um quociente quando x tende a 1. É um teste. Aqui que é isso? É l'hospital. Se você colocar o acento aqui circunflexo no O, também está certo. Porque uma hora alguém escreve l'hospital, com acento, sem acento. Mas o que é isso, Era? Eu não vi isto. Eu vi isso em derivada. O que derivada está fazendo aqui? Olha, se existe uma aplicação dessa regra de l'hospital, é para resolver alguns limites. Então, geralmente, professor em sala de aula, que é o que estou trazendo aqui, a minha didática, é fazer aquilo que eu fazia em sala de aula. Tá certo que fazer simplificação algébrica não é tão difícil, mas demora mais, na maioria das vezes, demora muito mais do que aplicar l'hospital. E aplicar l'hospital é só numa situação específica, não é para qualquer situação, só quando o limite é indeterminado. Como assim era o limite é indeterminado? Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui, lembrar o que é que nós chamamos aí de limite indeterminado. Vou copiar aqui a expressão e vou mostrar. Então eu tenho limite para x tendendo a 1, que é o que está ali, né? Qual é a função que eu tenho lá em cima? Eu tenho um quociente, x² menos 1 sobre x² menos x. Claro que aqui existe uma simplificação algébrica que você pode fazer, mas eu vou fazer por L'Hopital. Mas eu não estou ainda em derivada, então o professor para, né? Ele vai fazer algumas derivadas, só a técnica pelo menos, e volta e você faz exercício. É assim que eu falo, que eu trabalho em sala de aula. Apesar, novamente, ter exercício, que não é tão difícil fazer a simplificação algébrica. Isso aqui dá um pouquinho mais de trabalho, nem tanto. Mas é até que não é difícil, mas você tem que lembrar de alguns casos de fatoração. São os mais comuns, produto da soma pela diferença, fator comum em evidência, são os mais comuns, mas tem alguns que dá bastante trabalho. Então, usa L'Hopital. Mas quando que eu uso L'Hopital? Olha o que acontece aqui. Olha, quando eu, vou aplicar o limite aqui, olha o que acontece. Então, limite para x tendendo a 1, vou substituir 1 aqui, vai ficar 1 ao quadrado é 1, concorda? 1 menos 1, 0. Sobre, 1 aqui vai dar 1, 1 aqui vai dar 1, também vai dar 0. Isto aqui é que nós chamamos de limite indeterminado. Isto é indeterminado. Limite indeterminado. Indeterminado. Ok? A gente viu alguns casos envolvendo o infinito. E o que é que nós fizemos? Trabalhamos com simplificação algébrica. Lá sim, nos infinitos, quando é quociente, né, isso de função quociente, ou função quociente como o caso, a gente pega o maior de cima, lembra a parcela com o maior expoente, a parcela com o maior expoente embaixo, simplifica. Aqui a gente não vai usar simplificação algébrica, mas é quando que ele é indeterminado, ele só é indeterminado quando dá zero sobre zero. Se for zero sobre alguma coisa diferente de zero, o limite vai ser zero. Ok, porque tem divisão por zero. Se for alguma coisa sobre zero, não é indeterminado. Não existe o limite. A não ser, claro, que você vai fazer um trabalho algébrico, como nós já fizemos. Não é o caso. Então, se der zero sobre zero, é indeterminado. E se é indeterminado, a gente vai fazer um trabalho algébrico ou aplicação do L'Hopital, que é algébrico, mas nesse caso L'Hopital, que é derivar a função, e aí vai ter o trabalho de existir. E aí é aí que eu aplico esse cara L'Hopital, L'Hospital, aí
Chama de alguns nomes aí, coloca acento, não coloca acento. E como é que a gente faz? Era se eu não vi derivada. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou ensinar o conceito básico de derivada o suficiente para dar conta aqui, tá certo? Vou fazer isto o suficiente para a gente dar conta de L'Hopital. Como é que é? Então, tenho lá uma função, por exemplo, ó, eu tenho uma função que tem lá x a terceira. E vou usar aqui o símbolo de Lagrange, que é o linha. Então, f', x', né? G, né? G de x, G' de x, H' de x, F, entendeu? Então é o seguinte, como é que eu derivo? Ó, eu tombo o expoente, 3 vezes 1, 3, tombo e multiplico, aqui é 1, não precisa colocar, e subtrai 1 do expoente da variável. São as situações comuns, tá? Não vou aqui ensinar tudo de derivada aqui, não é o caso. Mas é simples assim, ó. Eu tenho lá uma função elevada, que no caso um x elevado à terceira, né? Eu tombo, multiplico pelo coeficiente da variável e subtraio 1 da variável, ok? Então, supondo que eu tenho uma função que é assim, ó, uma função f de x, que é igual 2x à terceira, ou à quarta, vamos mudar um pouco, menos 3x ao quadrado. Ok. E aí a gente vai fazer a derivada dessa função. Então, a gente vai usar um tal de linha, chamada o quê? F' de x. Tem outros símbolos, tá? Mas nós vamos usar esse aqui só para você entender como é que se deriva uma função simples. Então, como é que a gente faz? Ó, tomba o expoente da variável e multiplica pelo coeficiente. 4 vezes 2, 8. E subtrai 1 do expoente. Subtrair 1 daqui vai ficar 4 menos 1, 3. Menos, olha lá, tomba, 2 vezes 3, 6. 6 o quê? X elevado a 1, porque vai subtrair 1 do expoente, fica 1. Está aqui a derivada da função, está aqui a derivada da função f. Ok? Só o básico da técnica para você entender como é que se faz a nossa derivada de uma função. Um processo mais simples de derivada, aplicação da técnica. É o que a gente vai usar. Assim, quando você for trabalhar com derivadas, você já vai saber de alguma coisa, se você ainda não trabalhou, mas geralmente eu fazia em sala de aula e o material era o quê? Eu trabalhava com vários limites. Quando chegava nesse momento de limite indeterminado, em que o x tende a um valor, não aquele infinito que a gente já fez, eu parava, dava as iniciais de derivada técnica e voltava para aplicar quem? Para aplicar esse cara, porque afinal de contas esse cara é para isso mesmo. Pelo menos, né? Para nós meros mortais, né? Mas por enquanto é para isso mesmo. E aí derivar é algo fácil, não é algo difícil de derivar. E você resolve os exercícios de uma maneira rápida e não de simplificação. E se eu tivesse aqui, por exemplo, uma função que tivesse uma constante, né? Opa, se tivesse aqui uma função com uma constante, como é que eu ia derivar essa constante? A derivada de uma constante é zero, acabou. Eu não vou ficar demonstrando porque é zero por enquanto. Então, se eu tivesse uma função f de x igual a 3x mais 9 mais menos uma constante, que não tem variável, uma constante. Como é que seria a nossa derivada? Como vai ser? Vai ser o seguinte, olha só. Aqui é 1, não é isso? Quando não tem nada é 1, não se coloca. 1 vezes 3 é 3. E aqui 1 menos 1 é 0. Só que alguma coisa elevada a 0 é 1. E aqui o limite da constante é 0. Tá? O limite da constante é 0. Você nem coloca. Tá? É 0. Está aqui um exemplo de quando eu tenho uma constante e vou derivar. Tá certo? Aqui nós usamos, aqui é a derivada da função. Então, é assim, olha,
Em termos de funções polinomiais, se você tem a função do terceiro grau, ao derivar fica do segundo. Se você tem a do quarto grau, fica a terceira. Se eu tenho do segundo grau, fica do primeiro. Se eu tenho do primeiro, fica só a constante. Se aqui fosse 1, seria 1. Por quê? Olha só, vamos fazer aquela ali só para mostrar aqui, mas eu não vou deixar. Eu lembro que eu tenho 3x elevado a 1. Lembra que a gente fez isso aqui, ó, 3x elevado a 1. Eu coloquei 1, não precisava. A gente vai derivar. Então, o que que faz? 1 vezes 3 é 3. X, aí aqui não é 1 menos 1 que vai dar 0. Só que alguém elevado a 0 é 1. Então, vai ficar 3 vezes 1. E 3 vezes 1 é 3. Portanto, se eu tenho uma função do primeiro grau, fica só a constante. Só vai ficar o que tiver aqui, ó. 1, 2, menos e assim por diante. Então, derivar, aplicando a técnica, beleza, a gente vai fazer mais exercício, vai derivar bastante. Tá ok? Então, quando for indeterminado, né, quando o limite for indeterminado, como assim determinado? 0 sobre 0, tá ok? 0 sobre 0, a gente vai aplicar quem? L'Hopital, que é o caso aqui. Então, para eu ter 0 sobre 0, claro que eu tenho que ter o quê? Uma função quociente, uma expressão no numerador e uma expressão no denominador. Então, vamos aqui, né? Vou copiar ela aqui novamente. Então, vai ficar limite de x tendendo a 1, da função x² menos 1 sobre x² menos x. Ok? A gente já viu que esse limite é indeterminado. Tá? Imagina se você chega aqui e coloca 0, né? Porque deu 0 ali. Não, isso é limite indeterminado. Limite de uma função quociente em que o x tende a um valor a uma constante, ele é indeterminado se der 0 sobre 0. Se der 0 sobre alguma coisa diferente de 0, o limite vai ser 0, porque vai dar 0 como resultado. Se for alguma coisa diferente de 0 sobre 0, não existe o limite. Agora, 0 sobre 0 a gente vai trabalhar. Quer dizer, alguma coisa sobre 0 em uma situação específica, que é aquela definição de limite que a gente fez um exercício só. Então, como é que faz aplicando o L'Hopital? Nós vamos derivar. Derivar quem era? Deriva a função lá em cima, ó, lá no denominador, põe aqui linha, é do Lagrange. E deriva embaixo. Não é derivada do quociente, tá? É derivada de função. Lá em cima e aqui embaixo. Então, isso aqui vai ficar limite para x tendendo a 1. E aí você vai derivar isso aqui, ó. 1x elevado a 2. Tomba, vai ficar quem? 2x. Ó, 1x elevado a 2. Toma, 2 vezes 1 é 2. Vai subtrair 1 daqui, lembra? Vai subtrair 1 daqui? 2 menos 1, 1 não se coloca. Aqui é uma constante, tá vendo? Não tem variável, não tem x. A derivada de uma constante é 0. Então, isso aqui é 0, nem se coloca. Sobre, aqui embaixo, ó, x ao quadrado. Deriva, vai ficar o quê? 2x. Perfeito? Fica 2x. E aqui é a função do primeiro grau, que vai ficar quanto? Vai ficar menos 1. Por quê? Lembra a função do primeiro grau? Tomba. Então, vai ficar 1 vezes 1, que vai dar 1, negativo. E x elevado a 1 menos 1 é 0. Lembra que a gente fez aqui? Então, a função do primeiro grau, quando você deriva, o resultado vai dar 1. Ou vai dar o coeficiente aqui da variável. Certo? E olha o que acontece agora. Quando você substituir, não vai dar mais 0 em cima e 0 embaixo. Por isso, da aplicação de quem? De L'Hopital. E aí a gente continua. Que, aliás, como tem espaço e dá para fazer, eu vou fazer aqui embaixo. Tá? Vou continuar aqui, ó. No amarelo, aqui, ó. Isso vai ser igual, vou mostrar, né? Isso vai dar limite para x tendendo a 1. Aqui vai substituir, vai ficar 2, não é isso? Ó, x vale 1, 1 vezes 2. Aqui, 2 vezes 1, 2.
né? Porque o x tende a 1, tanto pela direita como pela esquerda tende a 1. 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. Vou até colocar aqui, mas nem precisava. Então, na verdade, eu tenho o limite de quem? De x tendendo a 1, e isso aqui vai dar 2, porque 2 por 1 é 2. E o limite de uma constante é o que era? É a própria constante. Olha que bonito, 2. Eu fazia em sala de aula para chamar a atenção do pessoal. Para acordar, né? Vamos lá? Então, tá aqui. Então, a resposta nossa é a letra A. Perfeito? Então, nós aplicamos aqui no nosso vídeo, a primeiro vídeo aula, o elemento conceito, trabalho realizado em limite indeterminado. Só é indeterminado quando eu tenho um quociente de função, onde, ao substituir o x tendendo alguma coisa aqui, que no caso é 1, vai dar 0 sobre 0. 0 sobre 0 é indeterminado. É só neste caso que é indeterminado. 0 sobre alguma coisa não é, existe o limite. Alguma coisa sobre 0 não existe, na maioria das vezes, você não vai trabalhar, não sei um caso específico, quando a gente faz o limite por definição, tá? A gente aplica a definição para limite lá, para o conceito de limite e tal, que depois se aplica em derivada, e só é neste caso que é indeterminado. E aí, neste caso que é indeterminado, aí sim você pode aplicar, eu acho que deve aplicar L'Hopital, tá ok? Então, dessa maneira que a gente vai proceder para resolver exercício quando é indeterminado. Então, veja bem, é rápido, demorou mais que eu fiz todos os passos. Você vai fazer isso rapidamente quando você tiver de dar conta. Tá certo?